Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no último dia 20, o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, o Sindipol, realizou um ato público em defesa da 13ª DP, que está fechada há mais de 2 anos devido a uma reforma que nunca foi concluída. O abandono e o descaso das autoridades pelo prédio do 3º DP fez com que o Sindipol e as comunidades dos bairros Prado, Ponta Grossa e Vegel se unissem e organizassem um ato público. A manifestação aconteceu na Praça Santa Teresa, no bairro da Ponta Grossa. Para as autoridades, o prédio do 3º DP está com os dias contados, mas para o Sindipol e para as comunidades vizinhas, o que depender deles, isso não irá acontecer. Josimar, por que a delegacia do 3º Distrito está fechada há 2 anos já? É porque é uma política, uma política criminosa que o governo está fazendo com a população de Maceió, em especial aqui do bairro da Ponta Grossa, Vegel, Trapiche, Prado, Joaquim Leão, né? Porque nós temos hoje a capital mais violenta do país e o governo vem e fecha as delegacias. Então, ele não reforma, não abre e agora está definitivamente tirando a delegacia da comunidade. Os moradores da região estão insatisfeitos, fizeram um baixo-assinado e, para eles, o maior agravante é a falta de segurança. Para a gente que é daqui do bairro, faz muita falta mesmo, porque a bandidagem está demais, viu, meu filho? E eu gostaria que ela voltasse para o lugar dela, né? Porque a gente, numa hora precisa, cadê a delegacia, né? Cadê o socorro que a gente não tem aqui mais, na Ponta Grossa? A 3ª DP está fechada, faz muita falta. E como faz? Ninguém pode sair nem de dia nem de noite na rua. Eu saio aqui com a bicicleta, mas só Deus é quem sabe. A pessoa tem que andar à vontade, né? Confiar na lei, em primeiro lugar, aquele lá de cima, em segundo lugar, na própria polícia, porque se não for a polícia, quem é? Então o bandido está mandando mais do que a gente, do que um pai de família, não pode ser isso. E a gente quer denunciar um vagabundo que foi tomado um relógio, uma bicicleta, e não tem como. A rua está sem polícia, certo? Está sem segurança. A Maceió está entregue às baratas. Outro agravante é que o prédio está fechado há mais de 2 anos. Isso se deve a uma reforma que nunca foi concluída e se encontra abandonada. Podemos confirmar pelas imagens que nosso cinegrafista fez. No lugar que era para funcionar como uma cela, está servindo para guardar caixas, geladeira e até sucatas de motos. Enquanto isso, a delegacia funciona precariamente em uma sala da Central de Polícia, o que impede o atendimento à população. Com o fechamento da delegacia aqui, o governo está dificultando, eliminando o acesso da população ao serviço da Polícia Civil. Para você ter ideia, aqui, quem mora aqui no Vegel vai ter que se deslocar até o Sobral para poder fazer a ocorrência, né? Claro que o cidadão não vai para um local longe daquele, até porque não passa nenhum transporte coletivo. Você tem que ir no carro particular ou de um táxi. Então o governo dificulta o acesso da população, da comunidade à delegacia para poder diminuir o número de ocorrências. Porque você impedindo o acesso, a pessoa não vai fazer não vai fazer a ocorrência e a estatística da ocorrência vai diminuir. Isabela, você já precisou usar aqui a delegacia e a delegacia estava fechada, né? Rapaz, já, porque eu tive uma confusão, né, com o rapaz me ameaçou. Aí, quando eu liguei pro Copom, eles me indicaram, mandaram para o da Avenida. Só que tendo a delegacia bem aqui, para fazer o BO, tudo, aí eu não ia me deslocar, nem tava com condições para pegar o ônibus e ir para lá. Aí, quando eu cheguei aqui, não estava no funcionamento. Aí eu estava precisando, aí acabou que ficou por isso mesmo. Para Josimar, a falta de delegacias pode piorar o número de homicídios, não só na cidade, mas em todo o estado. Para se ter uma ideia, na capital são 14 distritos atendendo a população. Em média, cada distrito atende uma área de mais de 65 mil habitantes, um número 3 vezes maior que a média nacional. A população, ela testemunha a violência local que sofreu, né? Que é o caso da senhora que foi assaltada, outra que presenciou um assalto, é o cidadão que
teve o seu ponto comercial assaltado. Então isso é estatística na realidade, né? E todos eles são unânimes de querer de volta o terceiro distrito para a comunidade, porque entende que fechando a delegacia vai piorar ainda mais a situação que está o bairro hoje com relação à violência aqui no bairro da Ponta Grossa e adjacência. E você fica agora com as notícias sindicais com o nosso Giro Sindical. Olá, começa agora mais um Giro Sindical. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu na última semana da classe trabalhadora em Alagoas e da agenda dos sindicatos. O número de assaltos contra veículos dos Correios vem aumentando a cada dia. Para se ter uma ideia, apenas os primeiros 3 meses deste ano já ocorreram 5, superando os registros de todo o ano passado, que foram 4. O Sindiguarda esteve nos dias 13 e 14 de março nos municípios de Canapi e Água Branca, realizando assembleias. Diversos assuntos de interesse da categoria foram discutidos. Em seguida, foi protocolado na Prefeitura um pedido de audiência para ser apresentado a pauta aprovada. No último dia 20, funcionários do Banco do Brasil realizaram manifestações e paralisações nas agências de todo o país contra o novo plano de funções comissionadas, que traz prejuízos aos trabalhadores. O Dia Nacional de Luta foi indicado pelo Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf e CUT. A CUT e sindicatos filiados realizaram um grande ato público no dia 22 de março para comemorar o Dia Mundial da Água. O ato ocorreu na cidade de Arapiraca, devido à implantação de uma parceria público-privada. Os urbanitários de Alagoas vêm lutando contra o que considera a privatização da água por parte do governo do estado. O Giro Sindical fica por aqui. Mais informações você acompanha na página da CUT, no endereço www.cut-al.org.br. Tenham todos uma ótima semana. E você fica agora com o material da TVT, a TV dos Trabalhadores lá de São Paulo. 3 grandes eventos em São Paulo na última semana relembraram os 40 anos do assassinato do estudante Alexandre Vanucchi Leme, militante da Ação Libertadora Nacional. No dia 15 de março, um ato público na capital paulista deixou às claras crimes cometidos durante a ditadura militar e negados até agora pelo Estado brasileiro. Em cerimônia no Instituto de Geociência da USP, Alexandre Vanucchi foi reconhecido como anistiado político. O Estado irá apurar um conjunto de informações documentais que foram apresentadas ao Ministério da Justiça e, nesse instante, declará-lo anistiado político brasileiro. O que isso significa concretamente? Significa que o Estado pede desculpas oficiais às suas famílias pelas perseguições às quais ele sofreu, reconhece o seu legítimo direito de resistência contra a repressão e mais, traz à tona uma história de vida de um jovem que lutou pelos seus ideais e isso representa uma simbologia, uma referência para a juventude de hoje. Minha mãe costumava dizer que o golpe de 64 invadiu a nossa casa como um vendaval. Minha mãe dizia que ela nunca, na vida dela, como mãe, como dona de casa, ela imaginou que tivesse que proteger a família dela, tivesse que proteger os seus filhos do perigo representado pelo Estado. Outra reparação importante também diz respeito a Vladimir Herzog. No mesmo ato, a família do jornalista recebeu um novo atestado de óbito. No documento, a causa da morte passou a ser lesões e maus-tratos sofridos durante o interrogatório no DOI-CODE. A família, durante 37 anos, 5 meses e 20 dias, foi humilhada com um documento mentiroso que nós tivemos que aceitar e que sustentava a farsa do suicídio. Então é mais uma mentira que se enterra e desaparece e é sepultada na nossa história. Acabou a mentira, acabou a farsa. Ele não suicidou. Ao mesmo tempo, qual é a ambiguidade? O Vlado podia estar vivo. O Vlado podia estar aqui, como o Alexandre podia estar aqui. Demorou para reconhecer, né? Mas graças à luta
que as famílias travaram, né? E graças ao processo democrático do Brasil, que se desenvolveu mais, a gente chega a essa situação hoje. É um ato importante para demonstrar que nós estamos na caminhada certa. Quer dizer, nesses últimos 25 anos, desde o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro pelos crimes da ditadura em 96, até hoje nós fizemos uma enorme caminhada. Se a gente fala de Comissão da Verdade de uma maneira abstrata e reconhece os erros e não diz, por exemplo, que os governos hoje têm na sua base pessoas que contribuíram para a ditadura militar, pessoas que elaboraram processos, leis durante a ditadura, a gente não consegue ter uma mudança. Eu acho que é muito importante que a juventude se orgulhe de saber que estão estudando numa escola de onde saiu esse jovem, que teve a garra, a luta, a decisão de lutar contra a ditadura. Eu acho que serve de exemplo. O show Conversando com a Paz, no Centro Cultural São Paulo, também marcou a semana de homenagens a Alexandre Vanucchi, reunindo familiares e amigos do estudante. Alexandre era um estudante de Geologia da USP. Estava no 4º ano do curso. Passou em primeiro lugar no vestibular. Tinha projetos que levava com entusiasmo dos seus 22 anos de idade. No dia 12 de março de 1973, 40 anos atrás, despediu-se dos pais e viajou de Sorocaba, onde morava, para São Paulo. As aulas na USP haviam começado. Disse em casa: volto no próximo domingo para o almoço. Não voltou. Alexandre fora sequestrado pelos órgãos da repressão e torturado barbaramente dentro do OICOD até a morte. Os órgãos da repressão deram 3 versões diferentes sobre a morte. A primeira é que ele havia se suicidado com uma lâmina de barbear, e outras 2 desencontradas sobre seu atropelamento por um caminhão no bairro do Brás. E, por fim, os torturadores encenaram um inimaginável. Ao enterrá-lo como indigente em cova rasa, forrada de cal virgem, provocaram a decomposição rápida, tentando apagar as evidências que Alexandre tinha inscritas no seu corpo, as marcas da tortura que o levaram à morte. Em 30 de março de 1973, uma missa na Catedral da Sé homenageou Alexandre Vanucchi. Reuniu 5.000 pessoas. O cantor Sérgio Ricardo estava lá e cantou Calabouço. Quando houve a missa de 7º dia, eu fui lá cantar e tal, e por isso convidado a repetir isto depois de 40 anos de sua morte. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. O canto da boca escorre metade do meu cantar. Eis o bicho do meu canto que é permitido escutar. Alexandre é um símbolo para nós, porque naquele momento foi um ato público cidadão, protagonista de uma história. Nós não sabíamos que estávamos sendo protagonistas de nada. Nós simplesmente queríamos dizer não, e dissemos não. Nós temos que lembrar a nossa história, conhecer a história, lembrar o passado, para que essa história, esse momento ruim da história não volte a acontecer. Essa é a grande necessidade de uma constante rememoração desse tempo. A grande questão é que aconteceu lá atrás, mas não está apagado, né? Então a figura do Alexandre é fundamental, porque o movimento estudantil daquela época, que tinha a ditadura para combater, ele também hoje se encontra numa situação complicada, né? Porque a USP tem ainda uma legislação baseada na ditadura, tem tido um comportamento repressivo e nós precisamos exorcizar a ditadura. Uma missa em São Paulo encerrou a série de atos em memória a Alexandre Vanucchi. Há 40 anos, a celebração também lotou a Catedral da Sé e se tornou a primeira grande manifestação pública contra a ditadura militar.
Aquele dia foi muito significativo, foi o primeiro ato, o primeiro movimento político, a repressão toda. A gente saiu da USP, a USP toda cercada, a cidade cercada, e não houve um embate porque a ordem era não confrontar. Eu lembro que o Dom Paulo falou, olha, vocês quando saírem da igreja, saiam juntos porque estão perseguindo as pessoas. Eu lembro da impressão que a gente tinha, mais do que isso, aquela pressão que a gente sofreu. Hoje a gente respira liberdade por causa de pessoas como Alexandre, por causa de atos como esse daqui. A gente já conseguiu muito no plano das liberdades, mas ainda está faltando completar a justiça. E aqui você tem gente de todas as sensibilidades políticas, filosóficas, religiosas, que foi exatamente a marca da missa de 7º dia do Alexandre lá em 73. A família de Alexandre Vanucchi assistiu emocionada à missa. A mesma música que homenageou Alexandre na época, Calabouço, foi tocada novamente pelo cantor Sérgio Ricardo. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um brasileiro de alma vazia. 40 anos atrás, nós viemos nessa igreja dilacerados de dor, né? Junto com meus pais, e essa homenagem dá um alento de ver toda essa igreja, todos os companheiros envolvidos para resgatar toda essa memória, para que ela não se apague. Muitos participaram da missa. Movimentos sociais, militantes dos direitos humanos e autoridades, entre elas o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, acompanhado da família, a ministra dos Direitos Humanos e o secretário de Direitos Humanos da cidade. 40 anos depois da morte do Alexandre, do assassinato do Alexandre Vanucchi, né, nós estamos aqui celebrando uma missa, lembrando ele e sentindo de que a luta dele não foi em vão, foi uma luta que produziu um país diferente, um país novo, que ainda carrega muitas injustiças, né, muita desigualdade, que era a luta do Alexandre, mas que a gente está no caminho. O que se proclamou aqui não foi a morte, foi a vida sobre a morte. O sentimento na época era de temor e ao mesmo tempo de esperança, era uma espécie de esperança com um tremor por dentro. E hoje é uma alegria de ver que tem nova gente chegando e que essa luta continua. Esse exemplo nos estimula, nos faz seguir adiante, né? E somos muitos Alexandres Vanucchi Leme, porque os vencedores dessa história, sem dúvida alguma, serão aqueles que querem uma mudança mais profunda, não só a luta por democracia, mas aquelas lutas que moviam os sonhos mais bonitos da geração do Alexandre, que é de transformações profundas para o nosso país, para a nossa gente. A Central Única dos Trabalhadores também se posiciona em relação ao resgate da verdade da história recente do país. É um processo que vem no crescente. Essa data que está próxima do dia do golpe militar, dia 31 de março para 1º de abril de 64, então, até pouco tempo atrás, há anos atrás, a gente falava só no dia e tinha pouca eventos que relembrassem esse triste dia. O ato de reconhecer a morte de Vladimir Herzog como um assassinato, não um enforcamento, um suicídio, isso tem um significado muito grande, produto do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Isso é importantíssimo nesse processo de reconstituição da memória histórica, de reconstituição da verdade. Espero que seja punido todos esses atores desse crime bárbaro. Há também o pedido de perdão por parte da Comissão de Anistia à família de Alexandre Vanucchi Leme, é também um outro evento muito importante que a Comissão de Anistia tem feito do Brasil afora. Nós vamos estar realizando CUT, Bahia, Rio de Janeiro, atividade lembrando o triste dia do 1º de abril. Então essas atividades aqui em São Paulo reforçam e nós que convocamos, que chamamos, participamos de toda a convocatória das atividades da missa aqui na Catedral da Sé e lá da USP, na entrega do pedido de perdão a Alexandre Vanucchi Leme. Ficamos muito felizes por a CUT também participar e construir toda essa história. E
E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercute.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercute@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e amanhã a gente se encontra.